Então, hoje, oi pessoal do YouTube, boa tarde, tudo bem? É amanhã. Eu vou contar um pouquinho do meu processo de escrita de novo. Vocês sabem que para mim realizar esse sonho, né, de fazer esses 4 livros agora, esse ano, esse meio de ano, foi algo muito significativo. E tá sendo na minha vida uma marca de uma experiência. A gente sabe mais do que ninguém que Jesus tá voltando, né? E esse ataque espiritual, essa coisa mais pesada, um pouco mais forte, mais intensa, digamos assim, ela me fez de uns tempos pra cá, tanto é que eu demorei de novo pra gravar vídeo, pensando numa coisa muito legal e interessante na minha vida. Eu gosto bastante daquela passagem da Bíblia falando sério, tá? Deus é uma coisa muito séria, muito significativa pra mim. Do, da passagem do livro, acho que tá em Mateus ou Lucas, se não me engano, no Novo Testamento, que Jesus atravessa as águas. O apóstolo Paulo tá com ele, só que o apóstolo Paulo tem uma dúvida no coração. E ele não consegue caminhar igual a Jesus, tendo fé no nome de Jesus sobre as águas ali que ele está não sei se no Jordão ou no Rio Eufrates, atravessando uma tempestade no mar. Enfim, e olha que eu não sou muito de estudar a Bíblia, tá? Eu gosto só de algumas passagens, ler uma coisinha meio por cima ou outra. Eu não sou nenhuma pregadora importante, renomada, nada disso, uma pessoa simples, normal. E uma coisa que Jesus para mim é uma pessoa tão séria e tão linda que eu acho que ele colocou de alguma forma clara. Eu passei pelo susto, pela dor, pelo abalo de toda essa experiência. Eu chorei vários dias, assim, sofri, sabe? Aquelas crises de pânico, aquelas coisas e tal. Mas ele é uma pessoa tão bonita e tão séria na minha vida, porque mesmo passando por tudo isso, isso só me fez a cada dia mais querer ter mais fé nele e querer agradecer por todos os dias e mais do que qualquer outra pessoa levar muito a sério meus sonhos pra mim. Porque, assim, quando a gente acha que a gente tá numa fase muito sossegada, muito tranquila da vida da gente, a gente não aparentemente não sai do lugar, entendeu? Não tem um combustível que nos move a acreditar nas coisas boas, acreditar em algo melhor, muito mais ainda do que a gente tá vendo, que a gente acha que já é o suficiente, que já é, digamos, o necessário na vida da gente, assim. E essa experiência, eu sei que eu perdi muitas portas na minha vida, foi um caos total, sabe aquele verdadeiro deserto que quando você sente que de repente chega, bate na tua porta e você não sabe o que você tá atravessando, realmente se aquilo vai dar certo ou não? É igualzinho a isso. E aí, às vezes, eu sentia como se Jesus estivesse falando, próprio de verdade, sem brincadeira nenhuma, falando pra mim, Maiara, levanta e anda, vem, mas você sabe, você fica ali no meio com dúvida, com medo, no meio do caminho, olhando as circunstâncias, olhando as situações em volta, e buscar muito a Deus, falar tanto dessa pessoa tão incrível, essa pessoa tão bacana, essa pessoa que muitas vezes age em silêncio na vida da gente, imagine fazendo muito estardalhaço, muito barulho, como seria o comum de se fazer, vamos colocar assim. Isso me faz querer ter mais vontade de me sentir preparada para viver coisas extraordinárias na nossa vida. Que pode apostar que Deus nunca vai dar uma coisa boa para você se você não souber, não entender realmente o verdadeiro valor de que aquilo realmente mais para frente vai significar ou não na sua vida, sabe? É uma coisa muito louca que eu falo isso, mas é verdade, eu já sou prova viva disso, que assim, enquanto você tá lá sendo consumido pelo medo, pela insegurança, pelo não saber em si das coisas que você tá atravessando ou não realmente, se você não tentar e tiver fé, você nunca vai achar uma saída de verdade, sabe? Eu sei que pode estar doendo, que pode estar machucando muito, do que talvez você ou qualquer pessoa de bom coração nesse sentido esteja passando agora, mas, sabe? Tenha certeza de uma coisa, isso que eu acho que eu nunca ia falar com tanta convicção, sem brincadeira, sem palhaçada uma na minha vida inteira. Vai ficar tudo bem. E no fim das contas, você não só vai agradecer a Deus, mas a si mesmo por estar fazendo tudo isso, por ter a oportunidade de passar tudo isso. Que quanto mais de verdade você é aprovado, mais isso mostra o quanto você é importante e querido para Deus. E que Ele vai te ajudar a achar um jeito de sair dessa situação difícil. Não importa qual ele seja de verdade, nem como sobre isso, entendeu?
Então, por isso que a partir de verdade na Bíblia inteira, que ali Jesus toda hora falando assim, você quer uma coisa, tudo bem, mas vai, pega a tua cruz, levanta e segue-me. Tipo assim, ele sabe mais do que qualquer outra pessoa que o que você está passando agora é uma situação difícil. Ele sabe que que você está enfrentando agora está mexendo com o seu coração, com as suas estruturas, com os seus sentimentos. Mas não é absolutamente nada comparado com o que ele vai te dar de melhor lá na frente. Eu sei que pode tá parecendo uma coisa muito besta, muito ridícula que eu tô falando agora, mas é verdade. Tipo assim, você pode apostar. As maiores pessoas extraordinárias ao longo de toda a nossa história, pode checar os livros de história para você ver. Elas nunca chegaram a algum lugar que realmente teve um enorme significado. Teve um enorme impacto muito profundo e positivo, não só na vida dela e na vida de outras pessoas, se elas não passassem por situações ou por certas circunstâncias que não ajudassem ela a se mover, a sair do lugar. Por mais que aquilo fosse doloroso, fosse terrível, ou fosse um verdadeiro caos completo na vida dela, enfim. Você entende o que eu quero dizer? Então, é uma coisa muito esquisita e às vezes meio sem nexo que eu vou falar agora, mas é verdade, acredita em mim. Você no fim das contas vai agradecer a Deus e a si mesmo também por estar fazendo isso, por estar passando por isso agora. Por que eu falo isso? Às vezes, por exemplo, a gente, quando fica mais sozinha, é muito ansioso para viver um relacionamento. Por não ter, né, trocas, por não ter passado por experiências muito boas, não ter conhecido muita gente legal. E aos poucos, quando a gente não chegou naquela pessoa que é para ser pra gente, a gente vai se apoiando em migalhas, em situações mais ou menos. Só que para a gente viver algo extraordinário, primeiro que acontece, às vezes eu acho que Deus tem seu tempo determinado, mas Ele tem todo um processo para você se tornar aquela pessoa que vai realmente poder experienciar tudo aquilo, que vai entender o verdadeiro valor de tudo aquilo, entendeu? Tipo assim, é uma coisa meio confusa, pode parecer meio besta que eu vou explicar, que eu vou te dizer, mas é verdade. Tipo assim, tá? Eu nunca achei que eu ia encontrar uma pessoa legal na minha vida. E quando eu achei uma pessoa que me aceitou, que me acolheu, que me entendeu, aquilo nos primeiros dias para mim foi um verdadeiro baque. Porque daí eu fui entender, olha, não é uma pessoa pela metade, olha, não é uma pessoa que aparentemente tem algo faltando, digamos assim, como se fosse a fatia, uma maçã inteira, uma fruta, e você vai lá e corta uma metade dela, não fica uma outra metade sobrando. Tipo assim, não, Deus às vezes ele quer te dar uma fruta completa, uma fruta inteira. E quando aquilo chega para você, nas várias formas de melhor possível, você, o que acontece? Seu primeiro impacto é o choque, você fica assustado, porque você não está acostumado com tudo isso. E aí quando aos poucos, com o passar do tempo, você entende o verdadeiro significado daquilo e por que que você tá ali, é isso que tem mais valor. E por isso você tem até medo, às vezes, de perder aquela coisa, entendeu? Pode parecer meio... Como é que eu vou explicar isso? Eu fiz muito lei da atração, muitas essas coisas bobinhas de luz e rei, de reiki, de Ho'oponopono, de alma gêmea. Mas isso não tem nada a ver com a vossa relação de Deus. Uma coisa é você entender coisas humanas, uma coisa são outras coisas que vêm de Deus, entendeu? Tipo assim, aqui nessa terra a gente é muito acostumado com se agarrar em bobagens, tipo assim, a toda hora ter que ficar provando para as outras pessoas, tentar achar um jeito de se autoafirmar, entender? Entendeu? Olha, eu estou bem, eu estou pleno com a vida que eu tenho. Mas quando se trata de Deus, ele meio que no bom sentido te chacoalha um pouco ao longo dessa vida, por enquanto com situações das quais você não está esperando e você não está pronto para viver, para justamente você criar dentro de si uma cabeça boa, um psicológico bom, um caráter, às vezes de formação melhor, para quando você chegar lá na frente, as coisas dessa, mas é verdade, estiver falando para você poder viver o que ele tem preparado para você, entendeu? Porque às vezes o que Deus tem preparado para você
é completamente diferente das coisas dessa terra que você está acostumado, entendeu? Ou das situações das quais você já foi uma vez, já vivenciou aquilo, já entendeu e não quer vivenciar de novo, entendeu? Deixa eu tentar explicar o melhor que eu posso, sem muita teologia, estudo bíblico, dessas coisas, mas eu falo por experiência própria, assim, tipo... por exemplo, você tem um sonho. Ah, meu sonho esse ano é fazer outro livro com uma outra história diferente, com uma outra história bacana. Só que se eu não sentar na frente do computador, por exemplo, simples exemplo, e começar a escrever a minha história, e com o passar do tempo entender o propósito que Deus tem para mim através daquela história, isso não faz sentido, faz. Se eu não respeitar a caminhada, chegar no processo, então o meu sonho não vai se concretizar de fato. É claro, Deus pode ajudar, Deus te dá os meios, mas se você também, entendeu, não se levantar e toda hora ficar só olhando as pedras que tem em volta no seu caminho e não procurar superá-las, achar um jeito de tirá-las dali, então você nunca vai entender aquilo que você realmente está passando, onde você quer chegar realmente, entendeu? Então, acho que de uma forma um pouco mais simples e mais humilde, acho que Deus, ultimamente, Jesus, acho que tem tentado mostrar de uma forma isso pra mim, que, entendeu? Nem, por exemplo, tá chovendo lá fora, aí você só tá se agarrando no seu guarda-chuva, achando que só aquilo lá vai te proteger de um temporal, entendeu? E não vai. Então, às vezes, os sonhos, os propósitos, os verdadeiros objetivos de Deus não estão em mãos humanas. Vem da parte de Deus para você, entende? Então, por isso que te falo, essa coisa de buscar a Deus, de entender a Deus é algo muito sério. É algo que vai além de nós, entendeu? Por exemplo, não adianta você ler várias vezes a Bíblia e querer atravessar as águas para buscar a Deus, para buscar a Jesus, se o seu próprio coração, se dentro de você, você já se conformou com o deserto, entendeu? Não faz sentido, faz. Você já se acostumou com essas dores, você já se acostumou com essa zona de conforto, com essas próprias feridas, entendeu? E você não quer sair dali. Você se recusa a fazer isso. Então, isso já vai.